E no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PL, participa de evento com a militância do partido em São Gonçalo. Quem está lá trazendo as informações para a gente agora, Matheus Coelzer. Bom dia, Matheus. Quais são os seus destaques aí do Rio? Presidente Bolsonaro. Bom dia para você, Cláudia, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Eu falo ao vivo de São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, no centro da cidade, onde é aguardada a chegada do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, aqui no Rio de Janeiro. A gente já consegue ver uma movimentação bastante expressiva. O pessoal que começou a chegar por volta das 8 horas da manhã. Eu já cheguei aqui 7 horas da manhã, já estava aqui. Algumas pessoas estavam aguardando com a bandeira do Brasil a liberação para a entrada aqui desse espaço. À medida que o tempo vai passando, mais pessoas vão chegando. A previsão é que ele faça o pronunciamento no palanque. Quem nos acompanha por imagens pode ver que no palanque já é feito o pronunciamento também de algumas autoridades políticas aqui da região metropolitana. Há poucos instantes o hino nacional foi tocado e muitas pessoas então já acompanhando e aguardando a chegada do presidente, que mais uma vez vai falar também sobre suas propostas. Há poucos instantes foi falado a respeito também das pesquisas eleitorais, que eles estão confiantes nos números e que nessa reta final da campanha eleitoral o presidente Jair Bolsonaro vai ser reeleito e que aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro o candidato Jair Bolsonaro tem conseguido uma quantidade expressiva de votos, foi o que mostrou o primeiro turno, onde ele conseguiu, de fato, uma expressiva votação aqui em São Gonçalo. Portanto, a última informação que nós temos é que ele já está a caminho aqui de São Gonçalo, onde vai fazer o pronunciamento, segurança bastante reforçada, e a gente já consegue perceber que muitas pessoas já chegaram aqui no local em São Gonçalo, no centro da cidade. Cláudia. Obrigada, Matheus Coelzer, que está bem no meio do evento aí, né? Por isso a gente não conseguiu ouvi-lo tão bem, mas acho que deu para captar bem as informações do Matheus. Obrigada por enquanto, até mais, Matheus. A gente volta agora, então, a falar com o Cristiano. Cristiano, a gente viu aí os candidatos à presidência concentrando suas campanhas, Lula em São Paulo, Bolsonaro no Rio de Janeiro, os dois no Sudeste, que é onde se concentram 42% do eleitorado. Como você vê essa concentração aqui? É importante ficar por aqui no Sudeste neste momento? O presidente Jair Bolsonaro, quando a gente olha a eleição de 2018, a região Sudeste foi onde ele teve a maior votação. E em comparação a 2018, a gente, nessa eleição 2018 com 2022, a gente percebe que o ex-presidente Lula teve uma votação maior, equilibrou mais esse jogo do que, por exemplo, o Fernando Haddad. Então, nesse segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro tenta aumentar a votação que ele teve, a partir dos apoios, inclusive, que ele recebeu, especialmente do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Se a gente reparar no percentual de votação que Jair Bolsonaro e Lula tiveram no primeiro turno, no âmbito nacional, ele é praticamente o mesmo que teve em Minas Gerais, varia ali na casa decimal. Então, Minas Gerais é um estado muito importante e relevante. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro tem um candidato forte com chance de vitória, que é Tarcísio de Freitas. Então, ele tenta, obviamente, captar esses apoios importantes e fazer essa diferença, assim como ele teve em 2018. Já o ex-presidente Lula tenta conter esse avanço do presidente Jair Bolsonaro e aí manter aquela vantagem que ele teve no primeiro turno. Falando agora do governo aqui de São Paulo, hoje, nesta manhã, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve em uma sabatina no Jornal da Manhã aqui e o Haddad não compareceu. Ontem, o Haddad compareceu num outro evento, na sabatina na TV Cultura, e o Tarcísio não foi. Qual a importância desses momentos de debate para os candidatos? É importante comparecer sempre, na sua opinião, ou é melhor evitar alguns?
Olha, depende muito do ambiente onde também o candidato se sente confortável e também a estratégia do que está fazendo o seu adversário. Por exemplo, no primeiro debate promovido pela Band, os dois candidatos que disputam a eleição presidencial compareceram, né? Já vai ter um agora nessa sexta-feira, onde provavelmente o ex-presidente Lula não vá. Então, os candidatos, eles vão avaliando onde que é melhor comparecer. Às vezes, o momento também pode não ser ideal para ele comparecer, pode ter algum tipo de situação que fragiliza a campanha ou alguma mensagem que não foi muito bem recebida por seus eleitores. Então, há um conjunto de variáveis que os candidatos analisam para saber se comparece ou não a determinados debates. Sobre a ótica do eleitor, obviamente que muito melhor com que todos os candidatos participem de todos os debates, isso sob a ótica do eleitor, porque são oportunidades que ele tem para analisar propostas, ver o que determinados candidatos estão dizendo em relação a problemas que ele considera como relevantes, né? Mas esse objetivo do eleitor e isso não necessariamente, nem sempre, ele está altamente alinhado com a estratégia da campanha. E aí os candidatos acabam escolhendo determinados debates que eles vão comparecer, aqueles que, porventura, eles acreditem que somem mais a sua campanha.